Estamos de volta com o nosso tema livre, um tema maravilhoso falando sobre a importância da educação empreendedora para criança e adolescente. E estará conosco abordando esse tema a irmã Zilma Lopes, ela que era de Recife e agora está em Curitiba. Também formada em educadora multipotencial, neuropsicopedagoga, clínica em formação e também especialista em gestão de soft skills. A paz do Senhor, Zilma, tudo bem com você? Eu queria começar com você contando um pouco quem é você, quem são seus pais, de onde você vem, qual igreja você faz parte. Conta para nossos ouvintes que estão agora nesse momento ligadinhos conosco. A paz do Senhor, João. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com você, conversar com seus ouvintes aqui da Rádio IES. É uma felicidade contribuir e colaborar com o crescimento das pessoas, seja educando crianças e adolescentes para o empreendedorismo, que é a minha tarefa profissional, minha missão, seja divulgando, disseminando conhecimento em canais como a Rádio IES, o programa Altar com Deus com você, João. É um grande prazer e eu agradeço por essa oportunidade, agradeço pelo convite, estou muito feliz por isto. Eu sou Zilma Lopes, tenho 30 anos e estou atualmente em Curitiba. Vim passar um tempo aqui nessa cidade tão maravilhosa, mas sou natural de Recife, Pernambuco, nordestina raiz. Muito feliz pela minha terrinha, inclusive. Nasci lá, cresci também nessa cidade cheia de encantos. Meus pais são da Assembleia de Deus. Eu cresci na Assembleia de Deus. Meu pai é diácono, minha mãe hoje já não está atuando mais por questões de idade, saúde, mas foi dirigente de campanha durante muitos anos, campanha evangelizadora, e a gente fica muito feliz por ter sido formada em um ambiente tão bíblico, tão saudável. Mas atualmente estou na Igreja Batista aqui em Curitiba, né? Congrego na Igreja Batista do Bacaxeri, o pastor Roberto Silvado. Atuo no Ministério de Educação Cristã da igreja, auxiliando na produção de conteúdo, na revisão de materiais, nos cursos, dos boletins, de todo o conteúdo escrito, né? Tenho partilhado também um pouco aí das minhas habilidades com escrita e leitura. Sou uma pessoa que ama ler e escrever também, e esta é a minha tarefa profissional, inclusive. Eu atuo na educação de crianças e adolescentes para o empreendedorismo e como educadora, professora. Minha formação inicial é em História, fiz o bacharelado e a licenciatura, embora hoje não atue como professora de História no ensino regular, nem como historiadora, a não ser por interesse pessoal, por hobby e por curiosidade intelectual. Costumo dizer que a formação em História foi muito útil para meu desenvolvimento humano, né, para o meu crescimento enquanto pessoa, e hoje ainda utilizo as ferramentas e os instrumentos para ampliar a minha visão de mundo, o meu entendimento de ser cristã nesta terra passa pelo conhecimento histórico, filosófico. Afinal, também fiz alguns semestres de filosofia na Universidade Federal de Pernambuco também. E todos esses conhecimentos contribuíram para a minha formação humana. Costumo dizer que sou educadora multipotencial, porque em tudo que se refere à educação, eu me sinto vocacionada a atuar e tenho habilidades para tal, né? Então, hoje já não atuo como professora de História no ensino regular, mas trabalho com educação em diferentes frentes. Por exemplo, profissionalmente, hoje atuo como coordenadora pedagógica em uma empresa de educação empreendedora para crianças e adolescentes, a Xpacer.
E lá desenvolvo materiais didáticos, cursos, materiais e sistemas de ensino para escolas do ensino regular. Então, eu produzo conteúdo, produzo material voltado para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras e conhecimento técnico sobre negócios, educação financeira e habilidades comportamentais em seu estilo conceitual também. Então, hoje eu atuo dessa forma no âmbito profissional. Mas, além disso, na minha tarefa eclesiástica, trabalho com educação cristã, né, com a formação de cristãos no mundo. Em paralelo, também atuo em atividades sociais, atividades de impacto social, de cunho político também, sempre voltadas para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, porque essa é a minha missão. Sou ativista pela liberdade educacional também, então trabalho em várias frentes aí, desenvolvendo e colaborando para a melhoria da educação no Brasil, né, para proporcionar a mais crianças e adolescentes oportunidades educacionais de qualidade, que alternativas também ao sistema estatal de ensino, enfim. Então, com projetos sociais, eu trabalho em oficinas, criando oficinas, eventos e materiais para alcançar crianças e adolescentes em vulnerabilidade socioeconômica, para que eles desenvolvam maior autonomia e conhecimento, a fim de que projetem seus futuros da melhor maneira possível. Então, como educadora multipotencial, pode-se ver que de fato atuo em várias frentes, em várias áreas. Sou neuropsicopedagoga clínica em formação, estou fazendo minha especialização nesta área, porque também trabalho com superdotados, né? Faço mentorias de crianças e adolescentes superdotados, como um trabalho paralelo ao meu trabalho na X-Space, era um projeto pessoal de missão de vida mesmo. E sou gestora especialista em soft skills, que são habilidades comportamentais, e acredito que em breve poderei especificar um pouco mais a respeito do que significa esse conceito. Que maravilha! Um grande abraço para toda a sua família. Agora, você, querido ouvinte, que está aí nos ouvindo, nós temos um tema maravilhoso. Nosso tema de hoje, desse quadro, que é um quadro com tema livre, ele tem como título A Importância da Educação Empreendedora para Crianças e Adolescentes. E aí, com base nesse tema, Zilma, eu queria fazer a primeira pergunta para que nossos ouvintes entendam, né? O que é uma educação empreendedora? Pois é, João, a educação empreendedora é um conceito bem amplo e a gente precisa compreender em seus detalhes. Quando falamos em educação, estamos nos referindo a um chamamento para fora. A palavra educação, do seu original, né, no latim, educare, significa chamar para fora, trazer para fora. E isso é muito interessante de se perceber, porque no desenvolvimento do ser humano, quando ele é educado para entender diferentes conhecimentos, diferentes informações, ampliar o seu olhar, a sua visão de mundo, ele vem para um olhar para o externo e também para o interno, para dentro de si, acomodando essas informações, esses conhecimentos de acordo com as suas experiências, de acordo com aquilo que vai lhe fazendo sentido e conferindo significado também a essas experiências novas. E assim ele vai desenvolvendo novos comportamentos, novas posturas, construindo uma mentalidade. E aí a educação tem esse propósito de chamar para fora ou para além, né, do que se é, para desenvolver, para formar-se enquanto ser no mundo. Mas quando a gente vem para essa especificação empreendedora ou empreendedorismo, a gente está querendo demonstrar que é possível desenvolver uma vida ativa, proativa, resolutiva,
criativa. É possível desenvolver uma vida ou um modo de ser e estar no mundo que seja para a realização de ideias, realização de sonhos, de projetos, de preferência que impactem o mundo positivamente, que sejam uma influência positiva no mundo. Inclusive, isso se alinha muito bem ao nosso chamado enquanto cristãos, à nossa vocação cristã, quando exercemos o mandato cultural de Deus, o mandato social, em que nós precisamos demonstrar a glória de Deus em tudo que fazemos, em tudo que somos, enquanto vivermos aqui na Terra. Então, quando falamos em empreendedorismo, não estamos nos referindo apenas ao ensino de formas, formatos e como métodos, né, metodologias de abrir uma empresa, abrir um negócio. O senso comum normalmente pensa: empreender é abrir uma empresa, é ter um negócio, é faturar. Não necessariamente. Quando falamos em empreendedorismo e a visão que nós adotamos é a de que empreender é realizar ideias que vão resolver problemas, que vão aliviar dores. Empreender é realizar sonhos. Empreender é fazer acontecer. Como a gente chama lá em Recife, né? O empreendedor é um fazedor de coisas. É aquele que consegue perceber problemas e nesses problemas enxergá-los como desafios em que pode se criar uma oportunidade. Então, o empreendedor ou alguém que passa por uma educação empreendedora, um cristão principalmente que passa por essa educação, ele vai começar a enxergar os problemas como oportunidades. Oportunidades de exercer o seu mandato cultural, como oportunidades de usar a criatividade dada por Deus e desenvolvida por si na criação e na realização de soluções que gerem influência positiva. Então, o empreendedor é essa pessoa que traz soluções ao mundo, certo? Ela cria as oportunidades a partir de desafios reais e pensa em diferentes soluções, põe em prática também, não somente pensa, porque o empreendedor não é aquele que fica só divagando, né, tendo ideias, mas é também aquele que faz, que realiza. Mas só realiza para gerar dinheiro? Não necessariamente. O empreendedor pode aplicar as suas habilidades para oferecer produtos e serviços que sejam interessantes ao mercado, que sejam interessantes às pessoas. Quando ele oferece soluções para as dores e os problemas das pessoas, normalmente as pessoas se interessam por essas soluções e estão dispostas a pagar por elas. Mas nem sempre será assim, nem sempre o negócio desenvolvido pelo empreendedor tem o objetivo de conseguir lucro ao final. Muitas vezes ele é um empreendedor social, por exemplo. O empreendedor social é aquele que pensa em resolver problemas da sociedade. E aí ele cria negócios sociais, digamos assim, ou projetos sem fins lucrativos. É o caso das OSCs, né, organizações da sociedade civil, que são as antigas ONGs, né, organizações não governamentais, as fundações, os institutos, associações, que são projetos empreendedores que não visam o lucro ao final, mas que visam resolver um problema social. Então, a gente tem essa demanda e esse trabalho também que é efetuado por diferentes empreendedores resolvendo problemas. Existem, inclusive, vários modelos, vários formatos. Existem o que chamamos de negócios sociais, que são empreendimentos que geram faturamento, embora não gerem lucro, e não possam, inclusive são legalmente proibidos de gerar lucro. Há o faturamento para sustentação do negócio, para além de doações, para além da filantropia, que é o mais comum de se acontecer aqui no Brasil. Uma ONG ou uma OSC sobreviver por filantropia, por doações,
Mas isso tem mudado, essa realidade tem se profissionalizado e muitas dessas organizações criam receita, geram receita através de diferentes produtos e serviços com o objetivo de se tornar autossustentável. E isso é empreendedorismo também, certo? Então, a educação empreendedora é isto, é o ensino e o aprendizado voltado para o desenvolvimento de um modo de ser empreendedor ao longo da vida. Maravilha! E me diz uma coisa, por que é importante já começar, né, a aprender desde cedo, já na infância mesmo? Por que é importante já começar já nessa idadezinha deles? Aprender empreendedorismo desde cedo é fundamental, porque trata-se do desenvolvimento de uma mentalidade. E quando crianças, as pessoas têm uma plasticidade cerebral que favorece o aprendizado e o desenvolvimento dessa mentalidade que reverbera em comportamentos empreendedores. O que seria a plasticidade cerebral? Nós, ao longo da vida toda, certo? Temos a possibilidade de alterar e modificar, inclusive, a estrutura do nosso cérebro por meio das experiências de aprendizado. A cada novo aprendizado, nosso cérebro se reorganiza, digamos assim, para conectar, armazenar e aplicar os conhecimentos que vamos adquirindo, acomodando, modificando, construindo ao longo da nossa vida. E durante a infância é o momento em que o cérebro está como uma esponja, digamos assim, capturando e captando vários estímulos, fazendo inúmeras conexões. Os neurônios ali estão à flor, né, o que se chama de exuberância sináptica, estão ali num momento de efervescência, né, capturando tudo ao seu redor. Então, se nós aproveitamos esse momento para ensinar conhecimentos que serão importantes para ele desenvolver uma mentalidade de expansão, uma mentalidade ampla relacionada à sua postura para o empreendedorismo, né? Já enquanto criança, porque criança é muito criativa, justamente por essa exuberância, né? E por outros fatores também, mas é muito criativa. A criança adora experimentar, testar, fazer. Então, quando ela vê alguma coisa que acha interessante, ela sente aquela curiosidade intelectual de entender e compreender, experimentar, testar. Quando ela deseja criar, juntar ali seus brinquedos para fazer algo novo, ou mesmo desmontar os seus brinquedos para ver como funciona, ela já está desenvolvendo um comportamento empreendedor que precisa ser estimulado ainda mais. Não é o que normalmente acontece na escola. Ao longo do tempo, na escola, as crianças vão engessando-se, dependendo da metodologia da escola onde ela estuda, principalmente. Elas vão engessando-se e vão se alijando, se enrijecendo em relação ao desenvolvimento de um comportamento criativo, o que é um perigo, porque o empreendedor é criativo, ele busca a resolução de problemas, né? Então, aproveitar a infância para estimular essa habilidade e tantas outras, como a proatividade, a capacidade de ir além do que se espera, não esperar que os outros ou que não esperar que alguém direcione, oriente, mande fazer alguma coisa para que seja feito, né? Desenvolver a proatividade é fazer o que precisa ser feito da melhor maneira que puder fazer. E a gente já estimular esse desenvolvimento desde a infância é de fundamental importância para a vida de um indivíduo saudável e com uma visão empreendedora. Lembrando que se ele não quiser ser empresário um dia, tá tudo bem. A educação empreendedora não visa a formação de empresários, visa a formação de indivíduos resolutivos, criativos, líderes, empáticos, resilientes, perseverantes, pessoas capazes de ir adiante em seus projetos para resolver e também para
modificar a sua própria vida, modificar a sua própria realidade. Então, aproveitar a infância é muito importante. Sabe, Zilma, às vezes até mesmo o pai, né, os nossos ouvintes que estão agora nesse momento participando conosco, que estão ouvindo em vários lugares, em vários estados, né, do nosso país, até mesmo fora do país, acredito que muitos ficam a pensar, né, como estimular, como ensinar isso a uma criança tão nova, né, desde cedo, ou seja, começar a trazer essas informações, estimular isso em suas mentes, tendo em vista, né, que a gente sabe que para a criança tudo é novidade, né? Para ele tudo é motivo de brincadeira, né? Passa para nós essas informações, né? Como é feito esse trabalho, essa prática, esses estímulos que é feito para que elas possam, né, também aprender essa educação empreendedora já na infância. Sempre aproveitar aquilo que a criança se interessa. Quando nós aproveitamos esses momentos de interesse e fazemos uma intervenção pedagógica, demonstrando para ela as possibilidades e caminhos que ela pode desenvolver a partir de aquele interesse, a gente tem um momento de aprendizado rico em empreendedorismo aí. Os pais podem desenvolver esse olhar, porque mesmo que não tenham uma visão tradicional de empreendedorismo, digamos assim, conhecimentos técnicos de gestão financeira de um negócio, os pais são criativos para resolver problemas no dia a dia, né? Quem mais criativo que uma mãe, por exemplo, que está ali com a criança o tempo inteiro e precisa se virar em mil para dar conta da criança, para dar conta da casa, para dar conta do seu trabalho fora da casa, para dar conta do marido, assim como o pai também, né? Quem mais criativo que o pai para conseguir diferentes meios e formas de trazer recursos financeiros para casa, para sustentar a família, para acompanhar o crescimento e a educação do filho. Então, é por meio do exemplo também que nós podemos inspirar as crianças dentro do lar a desenvolver uma mentalidade e um comportamento empreendedor. As crianças imitam, aprendem muito por imitação, não somente crianças, nós seres humanos somos assim. Mas quando a criança está naquela sua fase, né, da hiperplasticidade cerebral, ela vê o exemplo dos pais, ela vai repetindo aqueles comportamentos. Então, desenvolver comportamentos saudáveis em casa, comportamentos que estimulem a resolução de problemas, a criatividade, comportamentos que estimulem na criança o senso de liderança, de inspirar e influenciar pessoas positivamente, né? Comportamentos de resiliência, de perseverança, são estratégias muito importantes, né? De fazer a criança perceber o exemplo dos pais. E também o pai intervir nas brincadeiras, estimulando a criança a pensar sempre além, né? É uma grande oportunidade. Além disso, estimular e acompanhar na escola, escolher escolas que de fato tenham uma preocupação em desenvolver as habilidades para a vida. Muito mais do que conteúdos, as crianças precisam aprender a desenvolver as suas habilidades comportamentais, as suas soft skills, né? Chamamos de soft skills as habilidades suaves, as habilidades, é, é, digamos assim, as habilidades relacionais, socioemocionais, né? São habilidades que são importantíssimas. A gente faz a diferenciação entre soft skills e hard skills, comparando as hard skills com aquelas habilidades técnicas, teóricas, aquelas habilidades que envolvem conhecimento conceitual, ferramental, metodológico, são as habilidades duras, né? Hard é duro, skill, habilidade. Então, as habilidades mais técnicas são consideradas hard skills. Então, mesmo que os pais não tenham essas habilidades hard, têm habilidades soft. E isso é importante. E as escolas também trazerem esse estímulo ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais é importantíssimo para a criança fortalecer essa visão de empreendedorismo que vai além de negócios lucrativos.
embora negócios lucrativos também sejam muito importantes e interessantes também, vale salientar. Querido ouvinte, você que está chegando agora, nós estamos falando aqui sobre um quadro maravilhoso que é o Tema Livre, e nós estamos como tema hoje a importância da educação empreendedora para crianças e adolescentes. Estamos abordando aqui a nossa irmã Zilma Lopes, da Igreja Batista, que ela está falando para nós informações valiosas. Você não pode perder. Chama aí teu vizinho, teu amigo, aquela pessoa que você sabe que precisa também ouvir, aprender com a Radiés, com esse programa maravilhoso. E eu queria fazer outra pergunta para você, Zilma. Existe alguma dificuldade na implantação dessa prática educacional nos ambientes de ensino? João, existe muitas dificuldades. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos uma cultura que ainda é rígida em relação a essa visão de educação. Isso tem mudado ao longo dos últimos anos, mas ainda é muito incipiente. É uma mudança pouco sensível ou pouco perceptível, digamos assim. Nas escolas, preocupa-se muito mais com a transmissão de conteúdos que visem o vestibular, por exemplo, principalmente quando os adolescentes estão no ensino médio. E aí eles acabam sendo alijados dessa oportunidade de desenvolver as habilidades mais importantes, porque não é que o conhecimento técnico e o conhecimento de uma faculdade adquirido, desenvolvido numa faculdade seja ruim numa visão empreendedora, não é isto. Muito pelo contrário, a visão empreendedora potencializa os conhecimentos técnicos. Então, uma criança que cresce com a visão empreendedora, ao fazer uma faculdade, ela inclusive se tornará mais apta a tomar uma boa decisão, fazer uma boa escolha do seu curso de graduação, porque o seu autoconhecimento estará mais sofisticado, mais desenvolvido. Então, ela tem a possibilidade de fazer uma escolha mais acertada. E ao fazê-la e executá-la, fazer uma faculdade, uma licenciatura, por exemplo, um curso de direito, uma engenharia, uma medicina da vida, eles podem se tornar médicos empreendedores, professores empreendedores, engenheiros empreendedores, certo? Não necessariamente sendo donos de uma firma, dono de uma clínica, dono de uma escola, né? Empresário gestor de uma empresa, uma indústria, uma fábrica. Mas ele pode atuar como um profissional empreendedor dentro das corporações em que ele vai trabalhar. Por exemplo, eu sou bem empreendedora, embora não tenha um negócio próprio, eu não tenho um CNPJ meu atualmente, mas atuo de forma intraempreendedora na Xpacer, ou seja, desenvolvo comportamento empreendedor dentro de uma empresa. Então, não tenho a responsabilidade burocrática, digamos assim, pela empresa em que eu trabalho, mas eu desenvolvo produtos, negócios, ideias dentro da empresa. Então, desenvolver um comportamento empreendedor é funcional, certo? É o que destaca também as pessoas no mercado de trabalho hoje em dia. Quem tem essas soft skills, essas habilidades empreendedoras, são pessoas que se destacam, porque, infelizmente, o sistema educacional não prepara para essas habilidades. Então, os profissionais que chegam no mercado muitas vezes sabem muito tecnicamente, no entanto, tem problemas de inteligência emocional, não sabe trabalhar bem em equipe. Existem pesquisas que dizem que muitas empresas contratam pessoas pelo conhecimento técnico, mas acabam demitindo pessoas porque elas não sabem trabalhar em equipe, não sabem resolver problemas, não sabem ser desenroladas. Então, as pessoas têm
perdido grandes oportunidades justamente por não ter essa resiliência, perseverança, por não saber se comunicar bem no ambiente de trabalho, se relacionar bem com as pessoas, não tem essa sensibilidade interrelacional, digamos assim. E então uma pessoa que cresce com essa visão empreendedora e com essas habilidades comportamentais, automaticamente ela se destaca quando vai ao mercado de trabalho. Então, pode se tornar alguém muito valioso para as empresas. Normalmente, uma pessoa que tem essas soft skills bem desenvolvidas, elas se tornam tão valiosas que as empresas não querem perdê-la. Então, ela começa a se tornar bastante competitiva, um diferencial no mercado. Então, é um profissional altamente desejado, certo? Várias empresas acabam por querer aquele profissional e, consequentemente, os benefícios salariais desse comportamento é muito maior do que caso ele tivesse dificuldades nas suas habilidades comportamentais. Então, desenvolver essa mentalidade, esse comportamento empreendedor é algo que traz inúmeros benefícios para a vida em todos os âmbitos, independentemente daquilo que a criança ou o adolescente escolher para si, como para fazer como profissão e tudo mais. E as escolas, infelizmente, ainda não têm, em geral, essa visão, essa cultura, e isso tem desfavorecido os nossos adolescentes atualmente, infelizmente. E dentro dessa educação empreendedora, né, trazendo para os jovens, diante de um futuro repleto de incertezas, né, são tantas coisas acontecendo, e às vezes na nossa cabeça mesmo de um pai, ou até mesmo de um jovem, ele fica, meu Deus, como é que eu devo me preparar, né, para o meu futuro, né, lá na frente? O que que eu devo fazer? Traz para nós essas informações, Ilma. Você falou muito bem, João, um futuro repleto de incertezas. Várias pesquisas e especialistas mostram que daqui a alguns anos, algumas profissões nem existirão mais, né? Algumas competências profissionais sequer vão existir. E outras profissões que já estão surgindo, estarão em alta no mercado, profissões que sequer conseguimos imaginar ainda daqui a alguns anos. E é preciso trazer essa realidade para as escolas, essa realidade na educação das crianças e dos adolescentes. Desta forma, as habilidades comportamentais, socioemocionais e soft skills, elas são de fundamental importância. No mundo em que os robôs, a automatização, a predominância da inteligência artificial no desenvolvimento de processos é uma realidade já, o que é que nos destaca, o que é que faz com que nós tenhamos a garantia de que conseguiremos nosso sustento? São as habilidades empreendedoras mesmo, né? Exatamente o conhecimento técnico, um diploma, uma formação. Hoje, várias empresas não contratam somente pelo diploma em si, mas pelas habilidades comportamentais. Digo, já por um exemplo meu mesmo. Minha formação é bacharelado em História, mas atuo hoje com educação empreendedora. Por quê? Porque as minhas habilidades comportamentais e a minha capacidade de desenvolver conhecimentos e aplicá-lo em vários tipos de situações, enfim, criar experiências de aprendizagem pedagógicas e tudo mais, me destaca. Então, não sou contratada hoje como bacharel em História. Então, vejo que meu diploma hoje já não só me certifica como alguém que tem um ensino superior, certo? Mas não me habilita especificamente para trabalhar em outras áreas. O que me habilita é, de fato, o meu comportamento empreendedor, os conhecimentos, o meu autodidatismo em várias áreas, mas principalmente tudo que se refere à aprendizagem, ao ensino, que é a minha paixão, né? A educação. Então, sou muito autodidata em várias dessas áreas. E então é isso que destaca o profissional. E é isso que destacará os profissionais no futuro também. Então os pais precisam ficar atentos, não para obrigar os filhos a fazerem uma faculdade qualquer,
ou para fazer que os filhos façam um curso que hoje ainda tem muito status, como por exemplo medicina, né? Muitos pais, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que você se prepare para ser médico, para ser advogado, porque aparentemente essas profissões ainda têm um status social, e o que já está declinando, já agora em nosso tempo, né? Fazer uma engenharia ou sei lá. É muito importante que os pais ampliem a visão para perceber o futuro, as oportunidades de futuro e que as crianças e adolescentes tenham a possibilidade de trabalhar com o que gostam, com o que amam, com o que se interessam, não com o que o pai quer que ele faça. Então, a certeza de que haverá espaço e que tanto para ele desenvolver seu próprio negócio, caso assim queira, ou para intraempreender em qualquer empresa ou cultura organizacional, a partir dos seus próprios interesses e paixões, porque aí será muito mais fácil de vencer os desafios que virão, certamente virão, nos seus futuros. E são futuros incertos, são futuros voláteis, né? O mercado e a cultura mundial está mudando, né? A gente está vivendo um momento de transição na história da humanidade e muitas coisas vão mudar. O mundo já não será mais o que está sendo hoje, ainda mais com essa guerra que nós estamos vendo, que está tomando proporções jamais imaginadas nesse conflito árabe e esse conflito entre Israel e Hamas, por exemplo, né? Está trazendo uma alteração geopolítica que causará impactos em vários níveis. Então, veja, não é somente o desenvolvimento da tecnologia que modifica os comportamentos e as possibilidades profissionais, mas também situações de conflito, de guerra, que a gente nem imagina, altera profundamente as organizações sociais, culturais, a mentalidade das pessoas, as expectativas. Então, em um mundo em que as coisas acontecem de forma muito rápida, que mudam muito rapidamente, é preciso estar preparado com inteligência emocional, com resiliência, com perseverança, com a capacidade de boa comunicação, comunicar-se bem, não somente falar bem, mas saber ouvir bem também, é muito importante. Agir com empatia, empatia empreendedora, entendendo a dor do outro para oferecer soluções para ele. São questões importantíssimas, então a gente precisa preparar para esse futuro. E essa preparação vem primeiro do desenvolvimento de um olhar sensível para as necessidades reais que estão diante dos nossos olhos. E ensinar os nossos filhos, e os nossos filhos, eu não tenho filhos ainda, mas enfim, ensinar as nossas crianças, os adolescentes, para ter esse olhar sensível a fim de perceber os desafios como oportunidades. Começa daí, entende? Depois vem os conhecimentos mais técnicos, porque é importante ter as hard skills também. É importante ter um conhecimento técnico, é importante saber como abrir um negócio, quais são os tipos de negócios, os tipos de monetização de um negócio, como fazer um planejamento de estrutura de custos eficiente, como desenvolver parcerias adequadas, parcerias assertivas para ampliar o impacto do negócio, para desenvolver propostas de valor que sejam de fato interessantes para o segmento de clientes que você deseja atuar, que a criança ou adolescente deseja atuar. Então, é fundamental fazer com que as crianças e os adolescentes vivam oportunidades em que possam ampliar os seus olhares, entendendo que existem mudanças constantes no mundo e sendo preparados para viver essas mudanças. Começa daí essa preparação. Maravilha! Essa é a Rádio Yes no programa Altar com Deus, também trazendo informações para você, querido ouvintes. Isilma, me diz uma coisa. Aqui são duas perguntas dentro de uma. Só é no Brasil que existe esse ensino ou em outros países já existe? E me diz uma coisa, qual o impacto isso tem acontecido na sociedade que tem esse início, né, já na infância, trazendo essas informações, esse ensino para todas as crianças? O futuro, né? Porque sempre tem um impacto no futuro, né, da sociedade quando você traz algo benéfico. Conta para nós isso aí.
Sim, João, exatamente. Existem vários países, principalmente os de primeiro mundo, que já têm essa cultura muito bem consolidada. Quando você vê os Estados Unidos, por exemplo, é uma nação empreendedora desde o seu início, a sua origem, a sua raiz. Então, quando eles chegam ali naquele território, o que está sendo feito ali pelos colonos ingleses é empreendedorismo. Eles vão desbravando ali aquele território com vários problemas, vale salientar. No entanto, eles trazem diversas soluções para a sua realidade naquele momento. E eles vão enriquecendo a partir daí, desenvolvendo esse olhar e deixando como legado mesmo uma cultura empreendedora fortíssima. Atualmente, nos Estados Unidos, as escolas já preparam para a vida. Acaba sendo muito natural falar sobre empreendedorismo. Não é uma questão problemática para os Estados Unidos, por exemplo, em termos educacionais. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda precisa primeiro quebrar a visão do senso comum de que ser empreendedor é algo ruim. Infelizmente, a gente vive uma sociedade em que o empreendedor é muito mal visto. O empreendedor é visto como um vilão. Né? O empresário é aquele que gera empregos, aquele que passa por inúmeras dificuldades burocráticas que a jurisdição brasileira faz com que o empresário e o empreendedor vivencie cotidianamente. Ele é visto como um vilão, como o opressor, aquele que explora o trabalhador. É claro, sabemos que existem pessoas, empresários que infelizmente têm desvio de caráter e maltratam funcionários, maltratam empregados, não pagam os salários devidamente. Existem pessoas assim, existem organizações desse tipo, mas essa não é a grande maioria. De fato, o que nós temos são empresários que são heróis mesmo, porque se a gente for olhar o funcionamento da estrutura legal, o arcabouço jurídico que, que, o, que existe no Brasil, né? Dificulta muito. Tanto é que os dados nos mostram que várias empresas não chegam a sobreviver ao seu quinto ano. É, entram em falência antes dos 5 anos de funcionamento, porque não consegue se sustentar diante de tantos impostos, entraves burocráticos, insegurança jurídica. Então, é muito desafiador ser empresário no Brasil, ser empreendedor, porque o Estado dificulta, né? Então, inclusive, temos governos historicamente aqui no Brasil que, ao invés de estimular o empreendedor, oxigenar a sociedade para que mais pessoas se sintam estimuladas a empreender e assim gerar empregos, dificultam, sabe? Ampliam aí, disseminam inclusive inverdades sobre empreendedores como sendo gananciosos, como sendo maldosos, né? E aí acaba que quanto menos empreendedores, quanto menos empresários, quanto menos negócios, menos emprego, porque o Estado não gera emprego. Quem gera emprego são os negócios, são os empresários, os empreendedores, né, que colocam em risco as suas próprias finanças para adquirir os meios de produção, para adquirir os equipamentos, para pagar corretamente os funcionários. E então a gente precisa primeiro desconstruir essa cultura negativa em relação ao empreendedorismo, essa visão do senso comum de que empreender ou ser empresário é algo ruim, porque não é, muito pelo contrário. Os dados também nos mostram que quase metade, eu posso errar aqui, então eu prefiro não falar percentuais assim agora de cabeça, mas a gente tem vários dados aí de que a maior parte da economia brasileira ela gira em torno do rendimento de microempreendedores, micro e pequenos empresários, médios empresários também. Então veja, a gente precisa olhar para essa realidade, entender que ela funciona e abrir caminhos, possibilidades,
facilitação de ambiente, facilitação de conexões de negócios. Isso é muito importante, é fundamental. Não podemos perder de vista de que temos um caminho muito longo a seguir, mas quanto mais rápido nossos olhos se abrirem para ampliar as possibilidades e facilitar o desenvolvimento de negócios, melhor para todos nós aqui no nosso país, que é um país com uma cultura ainda muito enrijecida em relação a essa visão mais proativa. É uma cultura que gosta do assistencialismo, né? E o empreendedor, infelizmente ou felizmente, graças a Deus, é alguém que não espera ser assistenciado por ninguém, nem pelo Estado, nem pelo patrão, mas é alguém que, de fato, ainda mais o empreendedor cristão, que espera o seu sustento do Senhor, espera o seu sustento de Deus, e que por isso vai à luta, vai desenvolver suas ideias, vai ser autônomo, vai ser empreendedor, porque sabe que do seu trabalho e da provisão de Deus, ele vai adquirir sustento para sua família. Não necessariamente esperando do patrão ou do Estado uma bolsa, um benefício, seja lá o que for, mas espera de Deus essa provisão e por isso tem autonomia para fazer aquilo que precisa ser feito, que deve ser feito, inclusive para o sustento dos seus, né, da sua família e de si mesmo. Então, tudo começa aí por desconstruir essa cultura negativa em relação ao empreendedorismo e desenvolver uma visão muito mais positiva e saudável da construção de uma educação e de uma mentalidade empreendedora no nosso país. Querido ouvinte, nosso programa já está chegando no finalzinho, Zilma. Tava tão bom, já estava começando a ficar melhor, mas estamos chegando no final e queremos também ouvir de você as suas considerações finais. Quem sabe se você quiser mandar um alô para a família, né, para os amigos, profissionais da área, deixar quem sabe uma reflexão. Fica à vontade, minha querida. Infelizmente, né? Já estamos no final, mas eu quero agradecer por essa oportunidade de contribuir para a ampliação da visão dos ouvintes sobre o que é o empreendedorismo e quanto ele é importante para a transformação social e econômica do nosso país e mais ainda para o desenvolvimento pessoal e humano das crianças e adolescentes, que serão aí os próximos profissionais a desenvolver aí boas ideias. Então, eu fico feliz de trazer, especialmente para os meus irmãos queridos do Reino de Deus, essa visão empreendedora que está muito alinhada à nossa vocação. Deus nos chama para realizar. Deus nos chama para trazer o seu reino à terra. Ele nos vocacionou para isso, Ele nos salvou para isso, nos deu essa missão de revelar ao mundo a glória dele em tudo que nós fizermos. Então, nós somos cristãos empreendedores. Os cristãos são empreendedores, a gente precisa entender isso. Então, o cristão é chamado para fazer, para realizar obras que glorifiquem ao nosso Deus. Então, que essa semente fique no seu coração hoje, ouvinte. Você entenda que Deus lhe chamou para fazer, para realizar obras que glorifiquem ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, não espere das pessoas, não espere de patrões, não espere do Estado, dos governos. Deus lhe chamou para que você seja autônomo, livre, inclusive na sua atuação profissional, porque o seu sustento vem do Senhor, vem do Senhor. Não é necessariamente do trabalho em si, também, mas a provisão vem de Deus. E tudo que você planta, você semeia. Então, se você trabalha, você vai colher. Então, peça a Deus sabedoria para que você se levante hoje do seu estado, da sua condição atual. Seja mais proativo, seja mais resolutivo, seja criativo, seja líder. Faça as coisas acontecerem, não espere que façam por você. Vá lá e faça aquilo que precisa ser feito. Viu um problema, veja uma oportunidade no lugar desse problema. Crie soluções, use a criatividade que Deus lhe deu para solucionar os problemas. Haja, seja sal, seja luz.
Não fique esperando cair do céu. Deus não vai mandar maná para você se você não se prontificar a, de fato, agir nesse mundo, cumprindo o mandato cultural do Senhor, cumprindo o mandato social de Deus. Então, seja um empreendedor, atue, seja ativo, proativo. Isso é que Deus quer que você faça. Eu fico feliz por ser voz de Deus na sua vida hoje, para te incentivar e te estimular a essa nova visão de ser na Terra. Eu agradeço, viu, João, pela oportunidade de conversar contigo. Foi um imenso prazer para mim. Eu espero que meus pais também estejam aí ouvindo. Meu pai Evanísio Lopes, minha mãe Josilma Lopes. Eu fico muito grata a Deus pela vida deles. A mulher que sou hoje é devido à educação que eles me deram, ao exemplo que eu vi ao longo da minha vida, da garra, da resiliência, da perseverança dos meus pais em sempre realizar o chamado de Deus aqui nessa terra. E eles me inspiram, me estimulam, me apoiam muito. E se hoje eu tenho vivido coisas extraordinárias na minha vida, é porque meu pai e a minha mãe foram e continuam sendo a minha base, pessoas que me ensinam todos os dias o que é o amor, o que é a graça de Deus sobre a minha vida. Então eu agradeço muito a eles, eu quero mandar um beijo especial para meu pai e minha mãe, para minha irmã também, Zélia Lopes. Estou com muita saudade de cada um deles e feliz por fazer parte dessa família tão bonita, essa família que foi feita e moldada por Deus ao longo desses tantos anos. Então, um beijo também para os meus amigos, para todos aqueles que porventura me conhecem e estão me ouvindo, e para aqueles que não me conhecem ainda, um grande abraço. Eu desejo que Deus atue sobre seus corações como tem atuado no meu ao longo da minha vida inteira. Então, quem quiser me seguir também nas redes sociais, @ZilmaLopes_. Aí eu falo sobre várias coisas, é um perfil pessoal aberto, mas às vezes eu tento profissionalizá-lo, mas acabo falando sobre tantos assuntos que me interessam, então sempre dou opiniões e pitacos aí sobre questões históricas, questões teológicas, filosóficas, artísticas, questões relacionadas ao empreendedorismo, à educação, à superdotação, às vezes sobre autismo também, que são todas áreas que me interessam, né? O empreendedorismo social. Então, sempre tem conteúdo e alguma informação que pode ser relevante para quem me acompanha. E, na verdade, são comportamentos de compartilhamento bem automático mesmo das coisas que vejo pelo mundo e como eu analiso. Então, enfim. Eu fico muito feliz, um forte abraço, João, um abraço aí para todos os ouvintes, um beijo a todos, fiquem com Deus.